Olá, eu quero compartilhar com você hoje um pouco da minha jornada. Mas antes, eu quero convidar você para curtir, compartilhar e faça lá o seu comentário. Se você está gostando, se você está gostando do projeto, eu tenho muita coisa para contar. E o ano que vem eu quero compartilhar com você algumas músicas que Deus me deu. E eu penso que vai ser muito tremendo. Mas hoje, depois da minha conversão, veio um tempo muito rápido e um fogo no meu coração de evangelizar. Eu fui para uma pequena congregação, eu com um mês de crente, eu fui trabalhar numa congregação, pregar o evangelho. Não sabia pregar nada, minha mensagem era 5 minutos. E trabalhei com traficantes ali, foi um tempo muito bom e uma paixão. E eu resolvi me preparar, fui no Seminário do Sul, mas precisava 2 anos de batizado, eu não tinha nenhum ano. E procurei o seminário, o pastor Sebastião Ferreira me aceitou, e ali eu comecei o preparo, pastoreei uma igreja e foi um tempo muito bom. E pastoreei a minha segunda igreja, uma igreja batista muito boa. Foi um tempo tremendo, foram 11 meses e Deus falou, sai. E eu comecei um trabalho. Eu, minha esposa Fátima, minhas 2 filhas, meu cunhado e uma prima da Fátima. Muita luta. E eu sempre orando. E Deus mandou que eu tivesse um tempo de jejum. E aí eu fui para um sítio e fiquei 3 dias de jejum total, só Bíblia e jejum. Quando eu voltei, Deus me deu uma palavra, como deveria ser a igreja. E já éramos 12 pessoas. E ali naquele dia, numa reunião de carnaval de 2001, porque a igreja, eu abri ela em 2000, e foi um tempo que orava e nada acontecia. E nesse dia veio um vento e nós ficamos ali, caídos ali, chorando. Então, todos os meses eu saía para o jejum e Deus falando sobre avivamento. E Deus me deu um texto. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Essa palavra queimava no meu coração. E oração, até que em 2001, uma pessoa me convidou, vindo de Volta Redonda, olha, na igreja do pastor Joel está acontecendo um mover, vamos lá. E eu fui num sábado, num congresso. Quando eu cheguei no sábado, quando eu entrei na portaria, uma pessoa olhou para mim e falou, seja bem-vindo, pastor. Eu não conhecia ninguém, primeira vez que eu fui naquela cidade. Como aquelas pessoas, eu sabia que eu era pastor. E quando eu entrei dentro da igreja, era uma tenda muito grande. Irmãos, eu vi um sol no púlpito. E aquele sol, e eu ali naquele ambiente, chorando. Engraçado que um pouco antes, eu tinha ganhado um livro do avivamento na Argentina. E eu li aquele livro e aquele desejo de viver isso. E naquele momento, aquele sábado, eu falei, eu nunca vi isso, igreja nenhuma. E dali o apóstolo, hoje ele é apóstolo Joel, me convidou. E eu estava começando uma igreja sozinho, desamparado. E você sofre perseguições porque as pessoas não entendem aquilo que Deus falou.
Porque as pessoas que estão ao seu redor, elas não compreendem o propósito. E nem você compreende a extensão do propósito. E o pastor João me acolheu, eu passei um sábado com ele, foi algo assim maravilhoso. E eu conheci uns irmãos lá, e um irmão falou assim: pastor, me deu vontade de te dar um quadro. Tem uma irmã chamada Daniele Jordão, hoje ela é falecida, ela vai pintar um quadro num congresso que vai ter, e esse quadro é do pastor. E eu fui para esse congresso, muito animado, para Deus mover na minha vida. E quando chegou nesse congresso, irmãos, quando o pregador começou a pregar, não sei qual tempo, o teclado fez assim, tchan, tchan, e estava sozinho, não tinha ninguém na plataforma, só o pregador. O pregador parou, olhou aquilo, e foi uma correria do Ministério de Louvor para ver o que estava acontecendo, e não edificaram nada, e novamente, tchan, tchan, tchan. E eu já fiquei naquela expectativa, eu falei, isso... Aí eu falei, Deus, eu quero ver. Quando eu falei para Deus, eu quero ver, quando eu olhei para a plataforma novamente, eu vi um monte de anjos. Tinha um coral de anjos lá em cima na plataforma. Aí o teclado tocou, tchan, tchan. E interessante que esse toque, que foi longo, foi muito longo, o apóstolo colocou no CD que eu tenho até hoje, quando eu vou fazer um vídeo mostrando o CD. E ali, irmãos, eu caí de joelhos, eu chorava, aí ficamos ali até 1h da madrugada, não teve mais nada, não teve mais nada. Não teve mais pregador, não teve mais nada, 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 nada. E aquele... é uma presença, irmão, tão grande que não dá espaço para você fazer nada. Você sente que o Senhor está presente. Irmãos, eu saí daquele lugar, 1h da madrugada, fui para o hotel e não consegui dormir, não consegui dormir. E dias depois eu fui buscar o quadro. O quadro foi para Niterói, estava em Volta Redonda, em Niterói, fui buscar o quadro, deixei o quadro e fui para uma reunião de pastores. E a Fátima ministrou a reunião de escola de líderes, ela estava ministrando escola de líderes. E aquele dia eu fiquei ocupado com alguns pastores, aconselhando alguns pastores, e eu cheguei tarde, cheguei em casa, era 10h30. Quando cheguei em casa, a Fátima estava sentada na cama, chorando, mas toda vermelha, ela é branquinha, caucasiana, ela estava toda vermelha, parece que passaram um fogo na face. E ela falou, Jorge, eu estava aqui orando e eu vi o leão saiu do quadro e falou, nunca mais a igreja vai ficar vazia. Queridos, a partir daquele dia, a igreja tinha 15 pessoas. A igreja foi para 50, 60, eu estava num terraço, e eu fiquei com medo do terraço cair. E dali eu fui para um outro galpão, e fui para um outro galpão. E aí, irmãos, tudo que acontecia lá no Projeto Vida, acontecia aqui na Elim. Isso foi uma parte do avivamento que nós experimentamos. Mas debaixo de muito choro, debaixo de muita oração, debaixo de muito jejum. Porque quando você fala de avivamento, não é poesia não, irmãos, é muito trabalho, é muito trabalho, é muito trabalho. Mas eu espero que esse vídeo possa ter edificado sua vida, que Deus te abençoe, que o seu coração possa queimar por avivamento, para o Espírito de Deus ser derramado e milhões e milhões de brasileiros possam ser tocados pelo poder do Espírito Santo através da sua vida. Deus te abençoe.